Glória a Deus, glória a Deus. Que fantástico, que fantástico. Eu vou tirar esses copos aqui porque eu já fiquei agoniado. Quando eles balançaram, eu falei, vai tremer tudo mesmo. A honra e glória do Senhor. Se ele cair no meu esboço, então, aí a coisa vai ficar pior ainda. Dá um branco na memória. Meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É com muita alegria que eu estou aqui, mas muita alegria mesmo. Confesso que aproveito para externar toda essa alegria a vocês que aqui estão presentes, a vocês que nos assistem aí, e pedir oração pelo irmão Kaique, nosso querido irmão, queria trazer a palavra hoje, mas está com uma enfermidade e pediu para que eu estivesse o socorrendo. E aí eu falei, glória a Deus por isso. E fui buscar nas escrituras algo que eu já tenho há algum tempo labutado, meditado, ruminado, e achei propício trazer, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. O texto que nós iremos ler para esta breve devocional, porque Terças com Deus é esse momento que nós temos mais para oração, mais para externar a nossa e aumentar a nossa intimidade com Deus através da oração. Você que está em casa, já tem seus pedidos, já vai colocando aí nos comentários. Você que aqui trouxe, coloque na urna. Então, quero trazer uma breve mensagem que está lá no livro de Filipenses, capítulo 1, de 27 a 30. Filipenses, capítulo 1, 27 a 30. Que diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Então eu quero rapidamente falar da questão da felicidade e alegria, porque são coisas distintas. A felicidade é um estado em geral associado a um bem-estar. Então ele é perene, ligado à autoconfiança, serenidade, sensação de dever cumprido e um sentimento de paz interior. Seu significado, na verdade, não tem uma exatidão. A felicidade já foi tratada por inúmeros filósofos, poetas e artistas, mas que nunca chegaram a um consenso sobre sua definição. Como ela é ligada às emoções, e as emoções são extremamente pessoais, eu tenho uma emoção, você tem outra. Cada um acaba conferindo a sua própria tradução do que é felicidade. Já a alegria é um transbordamento de felicidade. Ela está, em geral, ligada a um fato ou ação positiva. Se pensarmos em um gráfico, os momentos de alegria gerariam picos, e o momento de felicidade se manteria numa linha plana. A alegria ela está ligada ao êxtase, é uma manifestação visível da felicidade. Ela nos liga divinamente no momento presente, nos conectando ao aqui e agora. A alegria conecta pessoas, abre portas e gera empatia. Foi o que visivelmente nós vivemos aqui nessa abertura desse encontro. Uma felicidade externada com alegria. O ministro Júnior perguntou, eu brinquei com ele, eu falei assim, ele falou, preciso preparar o louvor do Terço com Deus. Aí eu brinquei com ele, falei, posso pedir uma música? Aí saí, aí depois ele mandou, pode pedir, ministro. Eu falei, não, estava brincando. Mas, depois disso,
Não preciso falar mais nada. Né? A conexão, algo que nos conecta a esse culto inteiro, desde a abertura, desde as irmãs lá, se dispondo a estar aqui nesta noite, há um conglomerado de alegria em nós, em estarmos aqui, pelo fato da nossa salvação em Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar um pouco mais, e por isso que eu quis fazer a distinção de felicidade e alegria. No próprio livro de Filipenses, nós vemos o apóstolo Paulo encorajando os irmãos a se alegrarem. Vocês reconhecem muito o que está escrito lá no capítulo 4, que ele diz assim: alegrem-se no Senhor. E aí ele frisa, mais uma vez, alegrem-se. Mas ele dá o ponto que nós devemos se alegrar, é no Senhor e não nas circunstâncias passageiras que acontecem, que geram apenas alguns picos de felicidade. E sim, no Senhor nós temos alegria plena de viver este Evangelho e falar de Cristo. Poderia também citar diversas outras passagens, inclusive Salmos, em que se destaca a questão da alegria, mas o tempo que eu estou olhando aqui já está indo embora. E eu ainda nem falei um pouco que eu quero falar do contexto histórico. Mas vamos lá. Vou dar uma voada aqui sobre a carta de Paulo. Então, o autor é Paulo. Inclusive, estou devendo um livro para a irmã Andréia, que me pediu algo mais sobre a vida de Paulo. Isso é muito bom na vida do cristão. Um interesse, um intuito de querer se aprofundar mais nos personagens bíblicos, de conhecer, buscar mais conhecimento a partir da palavra de Deus e conhecer mais da vida desses homens que foram testemunhas de Cristo. Então o autor é Paulo. Foi escrita essa carta para a colônia, para os cristãos da colônia romana em Filipos. Foi escrita por volta de 60 depois de Cristo. É uma carta de apenas 4 capítulos. E olha, você pode sair daqui nesta noite, dar uma sentada na sua casa. A carta, ela te instiga a ler até o final. Ela vem numa amarração de fatos que não te deixa você interromper para ler para o dia seguinte. Até porque são apenas 4 capítulos, então vale a pena a leitura da carta completa para entender toda a linha de raciocínio do apóstolo Paulo. Você vai ser amplamente edificado com essa leitura, vai ser muito bom para você. O tema principal da carta é o encorajamento para que os filipenses cristãos, e lá no começo da carta ele até frisa inclusive a questão dos bispos e diáconos, né, vierem a viver uma vida como cidadãos dos céus e não como cidadãos romanos. Paulo está encorajando os cristãos a ter um compromisso em servir a Deus, que eles vivam de forma que corroboram para o avanço do Evangelho, segundo tudo aquilo que Paulo já tinha ensinado a eles, e a servir também uns aos outros. Esse é o encorajamento de Paulo. Modo de vida este que foi manifestado em Jesus Cristo, que era visível na vida de Paulo. Vocês sabem que está lá no capítulo 3:17, que inclusive o apóstolo Paulo faz um convite a eles. Qual que é esse convite? Sede meus imitadores. Então Paulo chama essa responsabilidade para ele. Por quê? Porque ele de fato externava a vida de Cristo em prol do Evangelho. Vocês sabem que Paulo era um perseguidor da igreja, dos cristãos, do caminho. E quando ele tem aquele encontro genuíno com Jesus, a chave vira, e o que ele faz daqui para frente? A meta, o alvo, o foco dele é fazer com que o Evangelho expanda. E isso ele faz com muita maestria. A cidade de Filipos, ela tinha um significado especial para Paulo, por ter sido a primeira que ele fundou. Nós podemos comprovar isso lá no capítulo 16 do livro de Atos. Você pode também ficar aí mais uma sugestão de leitura, onde nós temos aquela fantástica passagem de Paulo e Silas, que vocês conhecem. Foram lá visitar,
expulsaram o demônio da mulher, que o pessoal ganhava o dinheiro com ela, foram açoitados, presos, e o que diz o texto? Que era meia-noite, o que eles estavam fazendo? Meia-noite, encarcerados, surrados, louvando e orando ao Senhor. E a graça e a manifestação de Deus diante deste episódio, o que aconteceu? As cadeias se quebraram, louvado seja o nome do Senhor por isso, correntes se desfazem, e aquelas pessoas ficam todas abismadas com o poder maravilhoso, emanado do nosso Senhor Jesus. Aqueles homens estavam unicamente no meio de tanto sofrimento, de dor, eles não estavam questionando a razão, o motivo, eles estavam louvando e adorando ao Senhor, testemunhando da graça, do poder de Deus, da oportunidade, o privilégio que Deus tinha dado a eles. Dito tudo isso, eu quero trazer agora 3 rápidos pontos para a nossa meditação durante esta noite. O primeiro deles, eu pus assim: em meio ao sofrimento, não perca de vista a unidade do Evangelho. O Evangelho é uma unidade, nós somos parte de um corpo. Isso nós não podemos sequer, nem por um segundo, deixar escapar, principalmente do nosso coração. E para enfatizar o que eu quero dizer, eu gostaria de trazer o texto que está em Romanos 8, que diz assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É por isso que lutamos, é por isso que evangelizamos, é por isso que falamos de Cristo para as pessoas, não importa as circunstâncias, nem a situação, nem o momento, falamos de Cristo em tempo e fora de tempo. Chorando ou sorrindo, falamos de Cristo, porque isso alegra o nosso coração, isso traz alegria ao nosso coração, alegria da certeza da salvação, que estamos comunicando Cristo àquelas pessoas que ainda não o conhecem. E ainda que a gente não fale, as nossas ações em meio ao sofrimento vão comunicar a Cristo. Quando passamos pelo vale, passamos pelos momentos de dificuldades, assim como Paulo e Silas, orando e louvando ao Senhor, e não usando a nossa boca para murmurar e questionar os acontecimentos, porque não cabe a nós. Lembra-se, porque todas as coisas cooperam para o bem. Deus tem um propósito sobre cada ação, sobre cada situação que nós vivemos. Deus é absoluto, Deus é soberano, Ele está no controle. Então, se passamos por algo que é dolorido, e o vale, o deserto, é primordial na vida do crente, porque traz maturidade, traz crescimento, que nós possamos desfrutar desses momentos, ainda que venhamos a chorar, ainda que venhamos a, em determinados momentos, prantear, nos sentir fracos, falidos, mas nós temos o nosso Senhor, o nosso general, que estende a mão e nos traz à tona. Louvado seja o nome do Senhor por isso. No verso 27 diz: acima de tudo, vivam em modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. O corpo de Cristo, a unidade é assim. Então todos lutando, todos focados, todos caminhando para um mesmo projeto, que é comunicar o Evangelho, tornar o Evangelho conhecido, fazer com que todas as nações conheçam este Deus soberano e maravilhoso, único e verdadeiro. Segundo ponto, se alegre em meio ao sofrimento. De fato, o sofrimento, por diversas vezes, ele não traz muito motivos para se alegrar. E é por isso a diferença de felicidade e alegria, porque eu não posso falar para você que eu estou passando pelo vale e estou feliz, mas eu posso muito bem falar para você, eu estou passando pelo vale, mas eu estou alegre, porque a minha alegria não está na situação que eu estou vivendo, a minha alegria é a todo tempo, não importa se está chovendo ou se está sol, a minha alegria está no Senhor, e por isso não importam as circunstâncias, eu me alegrarei em Ti, ainda que a figueira não dê frutos, não dê,
mas eu me alegrarei em ti, todavia. Isso, a nossa alegria, a nossa esperança, ela não pode fugir do alvo, que é Cristo. Isso tem que arder, queimar em nossos corações. A situação está difícil, vamos orar. Se não tem forças para orar, convide o seu irmão, a sua irmã, orem comigo. Encontro de oração, vamos buscar ao Senhor, vamos buscar mais, vamos orar até tocar o céu. Até tocar o céu. Ainda que pareça que o Senhor não está nos ouvindo, creia, Ele sempre nos ouve. Não desista, não esmoreça, persista, persevere em oração. E Deus alcançará os anseios do teu coração, segundo o propósito dEle. Porque tudo é para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Está lá, o verso 28. E que nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Às vezes passamos por situações e as pessoas, assim como, por exemplo, a mulher de Jó, amaldiçoa este teu Deus aí e morre. Mas não é assim. Se Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a maturidade cristã cobra um preço da gente, um sacrifício nosso, de dedicação em entender os propósitos de Deus para a nossa vida. O sofrimento, sim, de fato, ele traz a maturidade cristã, e se nós queremos de fato sermos cristãos maduros, precisamos entender que precisamos e iremos passar pelas provações, mas em todas elas nós temos que entrar na certeza e na consciência de que Deus está conosco, de que Deus não vai deixar nós lá na tribulação, não, Deus é aquele que conhece o seu deitar e o seu acordar, é aquele que está a todo tempo vigiando a sua vida, cuidando de você. E quando eu falo cuidar, eu falo dos mínimos detalhes. E aqui eu quero rapidamente, só antes do último ponto, falar uma experiência, uma situação que eu vivi, certa vez, da questão dos detalhes. Porque nós temos que ter o entendimento e a compreensão de que tudo é de Deus, tudo vem de Deus para as nossas vidas. E que Deus realmente tem cuidado de nós. Certa vez, eu estava em casa estilo mulher grávida, estava com a vontade de comer um abacaxi, rapaz, eu falei, que negócio doido é esse aqui, comer abacaxi, rapaz, eu nem lembro se fazia tempo que eu não comia, enfim, só sei que eu estava com a vontade de comer abacaxi, e a boca chegava até a babar, irmão, falei, nossa, eu preciso comer um abacaxi, e aí, eu fui trabalhava numa agência, um amigo meu falou, Alex, dá para você ir numa reunião comigo lá? Uma reunião, inclusive era uma reunião ia ser um culto e tal, empresarial. Aí eu falei, beleza, vamos embora. Aí chegamos lá em Arujá, um evento lotado, aquela coisa cheia, eu falei, vixe, que da hora. Aí o palestrante falou, aí veio um pastor, pregou, aí o condutor falou assim, agora nós vamos dar uma breve pausa para o coffee break. Quando eu chego na mesa de café, o que tem lá? Abacaxi. Como eu louvei o nome do Senhor. Por quê? Porque foi um cuidado, eu entendi da parte de Deus, um cuidado especial comigo. Você acha tanta coisa para se preocupar com o meu abacaxi. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de detalhes. E nós precisamos aprender e acreditar nas pequenas coisas. Porque às vezes nós estamos vivendo só esperando o grande milagre. E esquecemos do milagre que Ele já fez no dia de hoje, que é fazer você estar aqui. A oportunidade que Ele te deu de viver, que muitos não teve. É o grande espetáculo, o milagre da vida dado por Deus. E por fim, o privilégio de sofrer por Cristo. É na carta aos Filipenses que temos também aquele
famoso verso que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas infelizmente ele é usado muitas vezes de forma totalmente distorcida, porque desconsiderando o contexto que começa lá no versículo 11, que eu quero ler com vocês, que diz assim, vamos lá, 4:11. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. E aí vem, tudo posso naquele que me fortalece. Então temos o privilégio de sofrer por Cristo. E falando em sofrimento, para concluir, em Mateus 5:11, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, o texto é bem claro, que diz assim: bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Então venhamos no meio da tribulação, no meio das perseguições, no meio de falas contrárias contra as nossas vidas, diante de calúnias contra nós, contra as nossas ações em prol do Evangelho, contra as nossas ações, às vezes as pessoas tentam nos vergonhar falando que nós somos aqueles crentes chatos. Vamos manter firme o propósito de comunicar Cristo e nos alegrar de sofrer pelo nome dEle. Eu quero agora, neste momento, chamar a irmã Diná, que vai nos conduzir em oração, por todos esses pedidos que aqui chegaram, por todos aqueles que estão chegando aí através das redes sociais. Se você ainda tem um pedido, pode fazer neste momento. Se você aí em casa puder inclinar os seus joelhos, puder se entregar em oração para elevar a Deus, apresentar para Deus todos os seus motivos de gratidão, súplicas e pedido, este é o momento. Fica aqui também o meu convite para na próxima semana, você que está aqui por perto, estar congregando aqui conosco, como igreja, como unidade do corpo de Cristo. Deus abençoe. Amém. Amém.